2, versículo 12. Amém? Diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é estar na tua casa. Obrigado, Senhor meu Deus, porque apesar de dias cansativos, dias difíceis, dias de lutas, dias de tempestades, dias de dificuldades, o Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui, Senhor, nessa quinta-feira. Pai amado, para adorar ao teu nome, para cantar canções a ti, Senhor meu Deus, e meditar na tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus e tu és o Senhor das nossas vidas. E o Senhor é que tem sustentado a tua igreja com as tuas mãos poderosas. Eu sou grato a ti, Senhor, por esse privilégio. E te peço, Senhor, venha falar conosco, venha nos abençoar mais uma vez com a tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade a esse estudo, né? O estudo de Romanos é bem teológico, na verdade, né? Então, é bom a gente estudar, é bom a gente entender, mas não é aquele estudo que você vai se empolgar, né? Mas vamos meditar nesse texto tão maravilhoso, para que nós possamos entender o Evangelho de Deus. E semana passada nós falamos sobre questão da justiça de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre todos ter que comparecer ante o tribunal, e esse tribunal não tem justo diante dele. E daí quando chega nesse versículo 12, aí você lê o versículo e você fala assim: meu Deus, o que eu falei semana passada e agora parece que está desfalando aqui, né? Olha que interessante. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei é que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem. E é interessante que nós falamos semana passada que a gente não consegue obedecer. A gente tenta e não consegue diante do julgamento de Deus. Todos são pecadores, então não tem nenhum obediente. Não é verdade? Quando eu leio um capítulo como esse, todo ele, eu vou lendo e vai me causando alguns nó na minha cabeça. Por quê? Porque o entendimento até então era assim, não tem ninguém justo. Todo mundo pecou. E agora vem Paulo e começa a dizer assim, todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E aquele que pecar com a lei, pela lei será julgado. Mas é justo diante de Deus aquele que obedece. Mas nós já vimos que há uma impossibilidade de obediência, não é verdade? E quando eu vejo esse versículo 12, que vai falar que aqueles que sem a lei pecam, aí entra aquela questão, você já deve ter ouvido alguém defendendo os índios, né? Que como é que Deus vai julgar um índio que nunca ouviu o Evangelho de Jesus? Né? Como é que esse índio vai ser julgado pela lei de Deus se ele nunca ouviu falar? E Paulo está esclarecendo isso para nós aqui,
todo aquele que sem lei, aquele que pecar sem a lei também perecerá. Então quer dizer, mesmo que ele não tenha lei, mesmo que ele não ouviu da lei, ele vai perecer, ele não vai ser justificado, ele não vai ser justo. Ele pecou sem lei, mas ainda assim é pecado, então ele vai perecer do mesmo jeito, né? Então, quando a gente fica pensando nessas coisas, a gente fala, meu Deus, né? Aí ele vai dizer assim, todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado, porque é a lei que julga. Porque não são os que ouvem a lei que são justos, mas os que obedecem. E daí Paulo vai falar também que há pessoas que praticam a lei naturalmente, sem mesmo conhecer. Então, nesses textos de Romanos, no capítulo 1, Paulo vai falar de um tipo de pessoa, que é os gentios. Gentios esses que abandonaram a Deus, não quiseram saber de Deus, ainda que tenham um testemunho interior em todo ser humano, de que Deus existe, de que Deus vai julgar todos aqueles que vivem debaixo do pecado. Esse povo escolheu viver debaixo dos seus prazeres, que são os gentios que não querem nem saber de Deus. Aí Paulo vai falar no começo do capítulo 2, dos religiosos moralistas, das pessoas moralistas que querem julgar e querem acusar e querem apontar o dedo. E agora, para frente do versículo 17, Paulo vai falar sobre os judeus. E nesse intervalo aqui, Paulo está falando ainda sobre os moralistas, mas ele vai falar sobre essa pessoa que não ouviu a lei, não conhece a lei, vai falar da pessoa que vive praticando a lei mesmo sem conhecer essa lei, e vai falar daquele que vive debaixo da lei e peca, e vai ser julgado pela lei. E, irmãos, esse texto vai falar de 3 tipos de pessoas, e esses 3 tipos de pessoas não exclui ninguém, não exclui nenhum tipo de gente. Todo mundo está diante de Deus e todo mundo é pecador diante dele. Mas quando Paulo vai dizer assim, aos olhos de Deus não é justo aquele que ouve a lei, mas aquele que obedece à lei. É interessante porque o Evangelho é a graça de Deus, não é verdade? E a graça de Deus, ela veio através da fé, e essa fé nós ganhamos ela de presente de Deus. Mas essa fé e essa graça gerada em nós gera justificação. Essa justificação introduz nós na caminhada cristã. Essa caminhada cristã, nessa caminhada nós ouvimos a palavra, nós ouvimos as ordens de Deus. E nesse ouvir as ordens de Deus, nós precisamos buscar andar em obediência. Então Cristo nos tornou justificados na cruz. Mas buscar a justiça é a partir do momento que a gente ouve a lei de Deus, a palavra de Deus, e busca obedecer ela. Porque Tiago vai dizer assim que a fé sem as obras é... Então eu fui salvo para alguma coisa, eu fui salvo para uma mudança, eu fui salvo para uma transformação. Não é eu que pratico essa transformação, mas o Espírito Santo que veio morar em mim a partir da minha conversão. Mas eu preciso dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque Paulo vai falar assim de uma consciência que acusa e que defende. No caso de quem não recebeu Jesus, mas no caso de quem recebeu Jesus, ele tem o Espírito Santo, já não é mais a consciência, já é um poder que se manifesta em nós. Já é a graça de Deus capacitadora que nos capacita a viver em obediência. Então, quando se fala de graça, as pessoas falam, não, graça é de graça e pronto, acabou. Eu coloquei uma frase esses dias no meu story no Instagram, alguém que dizia assim, a graça que não te transforma, ela não te salva. E alguém veio lá no direct, né, e falou assim, então ela não é tão de graça assim, né? Bem assim. Aí eu falei, na verdade assim, ela é de graça, nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para alguma coisa. Não é salvo, o entendimento dessa geração de graça, irmãos, é que graça é um salvo-conduto para eu viver debaixo do pecado.
é uma liberação de Deus. Jesus morreu na cruz, então, eu posso pecar, sapecar e lambrecar que está tudo certo. Não é isso? Está errado. A graça de Deus é uma força capacitadora que nos leva a vencer o pecado. 1 João vai dizer assim, que aquele que vive debaixo do pecado não conhece a Deus. E olha como é interessante, irmãos, uma pessoa que nasceu de novo, ela não vive pecando. João vai dizer isso. Ela não vive pecando, ela não vive debaixo do pecado, ela não peca voluntariamente. Pecado faz parte da vida do ser humano, mas não é um costume, é uma fatalidade. Um cristão que serve a Jesus e que recebeu a Jesus peca, mas peca, às vezes, meu Deus, pequei, misericórdia, Jesus, me perdoa. Mas o entendimento dessa geração é que a graça é um salvo-conduto para eu viver debaixo do pecado, então tanto faz como eu viva, Jesus já morreu na cruz, então eu estou salvo. E João vai dizer que quem vive pecando não conhece a Deus. Então tem como ser salvo sem conhecer a Deus? Então nós precisamos entender isso. Porque vive debaixo da lei? Não, nós vivemos na graça, e a graça nos abençoa, nos faz entender, e nós temos uma fé, e uma fé que se move, uma fé que cresce, e a graça também cresce em nós. E não só cresce a graça, como cresce também o entendimento. Antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Pedro vai dizer que nós precisamos crescer em graça. Como é que eu cresço na graça? Entendendo que a graça me liberou para tudo? Não, entendendo que a graça me capacita a entender o Evangelho de Deus e viver em obediência a Ele. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que procuram obedecer. Então ouvimos o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é transformação, o Evangelho é salvação, o Evangelho é justificação, o Evangelho é redenção. Tudo isso no Evangelho é maravilhoso, mas o Evangelho também me mostra o que é certo e o que é errado. Deus nunca anulou a lei moral. A lei continua sendo colocada diante dos nossos olhos. Tanto é que Paulo vai dizer que tem algumas pessoas que não conhecem a lei, mas vivem em obediência a ela. É aquilo que a gente fala de algumas pessoas que nunca ouviu o Evangelho, que você conhece, que é gente boa, que é uma bênção, mais do que muito crente. Porque, irmãos, nem todo crente vai para o céu. É triste a realidade? É triste. Assim como nem todo pastor vai para o céu. Assim como nem todo missionário vai para o céu. Assim como nem todo obreiro vai para o céu. Até porque obreiro, ultimamente, em alguns lugares por aí, é gente para torrar as paciências da gente. Só pela misericórdia de Deus. Tem hora que dá vontade de esquecer da graça, né, irmãos? Mas a gente precisa viver essa graça, porque a graça nos capacita a aguentar, glória a Deus, a suportar, a amar, a cuidar, a zelar. A graça, irmãos, nos move a matar a nossa carne, a matar o nosso querer. Como é interessante isso, e como é um pensamentinho assim, segurar 10 segundos, respirar fundo, pensar, pedir a opinião de alguém antes de você responder a certas pessoas. Porque se você responde naquela hora que você ouve um áudio ou uma ligação, você faz um estrago. Mas daí você respira, você espera um pouquinho, você pensa um pouquinho, aí você pede a opinião de alguém e aí a ideia clareia. Você fala, não é tudo isso mesmo, vamos jogar um pano quente aí, apagar esse incêndio e resolver esse problema. Porque a graça faz isso. Ela vai matando a nossa carne. Foi o que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Por isso que o Evangelho da graça de Deus, irmão, não é um salvo-conduto para eu viver do jeito que eu quero. Porque o Evangelho é autonegação. É negar a mim, ao meu querer, a minha vontade. E é difícil viver isso, não é verdade? Por isso que algumas pessoas, e por isso que às vezes a gente prega, em alguns lugares se prega e se vê muitas pessoas para a casa de Deus, mas esse falso entendimento da graça no momento que você chega e que daí você, tem algumas coisas que a gente precisa obedecer, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, tem algumas coisas que a gente precisa mudar, aí a pessoa fala, não, daí eu já não consigo mais.
Não é nem regras, não é nem preceitos, é mudança de caráter, irmãos. Glória a Deus. É como eu estava ouvindo, se eu não me engano, era o Hernando Dias Lopes que falava assim, as pessoas falam, uns falam uma vez salvo, salvo para sempre. E outros falam, não, é possível perder a salvação. Mas alguns entendimentos, e se a gente parar para analisar, se a pessoa de fato nasceu de novo, ela não desnasce mais. Não é verdade? Porque se uma pessoa aceita Jesus, recebe a Jesus, ama Jesus, é batizada em Jesus, é batizada nas águas, recebe o Espírito Santo, não tem como ela retroceder. A não ser que esse aceitar Jesus, ser batizado em Jesus, receber o Espírito Santo, foi tudo algo falso. Porque a tendência de um crente tem que ser sempre crescer na graça e no conhecimento. Então, se a pessoa retrocede, é sinal que ela não tinha nascido de novo. Tinha mudado de religião. Tinha mudado de lugar de frequentar um culto, mas mudar de vida, não. Então, é interessante a gente pensar nisso, que é possível ter certeza de salvação? É possível, e a gente precisa ter isso. Glória a Deus. A gente precisa ter isso. Mas perfeitos somos? Não somos. Vamos chegar lá? O aperfeiçoador está fazendo a boa obra. Como eu digo sempre, a igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de sermos aperfeiçoados. Mas só é aperfeiçoado, irmãos, aquele que reconhece que é torto. Não tem como você endireitar uma pessoa que ela acha que ela é reta. Aí entra o mal da religião. Porque para as pessoas que Paulo está dizendo aqui, você é homem que julga fazer tal coisa, julga os outros, mas você faz pior. Paulo está falando isso. O moralista, irmãos, é um câncer. O moralista é um problema sério. Por quê? Porque ele é doente. Ele está muito doente, mas ele está cuidando da doença do outro. Ele está morrendo, mas ele está cuidando da pessoa que está gripada. Ele está em estado terminal, mas o problema dele é a pessoa que está mancando porque está com a unha encravada. Então Paulo está batendo forte nisso aí para a gente não nos tornar isso. Um moralista, uma pessoa que fala assim, não, eu vou na igreja. O fariseu falava assim, eu dou os dízimos da hortelã, de tudo que eu planto, e jejuo 3 vezes por semana. Aí Jesus fala, não precisaria fazer isso e não esquecer das outras coisas? Amar o próximo, cuidar do próximo, abençoar o próximo. Então o moralista é aquele que julga. Então tem gentil que não ouviu lei, não conhece a lei, mas vive naturalmente conforme a lei ordena, embora não possua a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas aonde? No coração. Então ser crente, ser cristão, é ter a lei no coração. E essa lei no coração, irmãos, ela nos revela quando a gente está trilhando o caminho errado. Quando a gente está ultrapassando os limites. E Jesus vai dizer assim que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à salvação, mas o caminho que leva à perdição é largo. Então eu vou viver na vida do meu jeito, do jeito que eu quiser, né? E Jesus já me salvou, amém, glória a Deus, aleluia. E vamos aí, pecando, fazendo tudo que é errado. Não. Se a lei está no meu coração, quando eu peco, dói. Se a lei está gravada no meu coração, quando eu erro, quando eu vacilo, quando eu trato mal alguém, quando eu extrapolo nas minhas palavras, quando eu ajo de uma forma que não condiz com aquilo que Cristo espera de mim, isso dói em mim. E isso exige de mim uma retratação, uma mudança, ou um pedido de perdão, uma mudança de conduta. Por quê? Porque às vezes a gente vive a vida já pedindo perdão para o próximo pecado que a gente vai cometer. Não é verdade? Nós levamos muito a sério aquele trecho que Jesus vai falar do publicano e do fariseu. Que o fariseu entrou no templo e falou assim, graças te dou, ó Pai, que eu não sou que nem esse fariseu aí, pecador, esse vagabundo, né? Graças te dou, ó Pai, que eu não faço o que ele faz. E a gente levou a sério que a gente é o publicano.
Mas a gente está igual o publicano mesmo, entra no templo sempre batendo no peito e nem ousa olhar para cima e falando, tem misericórdia de mim que sou pecador. E quando é que nós vamos mudar? Foi um exemplo que Jesus usou, mas não é um formato de vida que a gente precisa levar. Ele voltou para casa justificado, mas voltar para casa justificado não me leva a voltar no outro dia do mesmo jeito e falar assim, tem misericórdia de mim que sou pecador. Somos pecadores? Somos. Temos que ter essa atitude diante de Deus? Sim, mas temos que crescer, tem que ter evolução. Deus não espera de nós perfeição, mas tem que ter um crescimento. Como eu estou hoje? É melhor do que 5 anos atrás? Nós sempre temos que fazer essa pergunta. Como eu estou hoje? Como eu lido com as pessoas hoje? Como eu amo as pessoas hoje? É melhor do que há 1 ano atrás? Ah não, agora se falar uma coisa para mim, eu não quero nem saber. Ouviu uma, eu vou falar 2. Mudou o quê? Nada. Então nós temos que repensar o nosso evangelho. O evangelho de Jesus na nossa vida. Paulo está exortando o moralista. Mas a gente passa de moralista para extrapolar e ser liberal. É uma extremidade para outra. O fariseu se acha, o moralista se acha, mas o publicano está sempre pedindo misericórdia. Claro que a atitude de clamar por misericórdia, de fato, é uma forma de viver o cristianismo, mas não sempre pelos mesmos pecados e as mesmas atitudes. Deus precisa transformar a nossa vida. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então vai chegar um dia que Deus vai julgar o segredo dos homens. E a gente precisa ter temor de Deus. Porque por causa dessa ausência de temor, muitas pessoas estão vivendo a vida e cantam bem, glorificam a Deus, estão nos templos, mas vai chegar o dia e Jesus pode olhar e falar assim: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês não fizeram o que eu esperava. Pegar o sacrifício de Jesus e não desfrutar dele, não usar ele para a glória de Deus, é pisar no sangue de Jesus. É aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer: não resta outra expectativa senão uma forma horrenda de horror e de juízo. Pensa bem, uma pessoa no corredor da morte. Uma pessoa no corredor da morte sabe que ela está sentenciada a morrer. E ela fica ali presa alguns dias, mas tal data vai ser o seu abatimento. Tal data vai ser execução. Não tem o que fazer mais. Essa é a expectativa de um coração que pisou o sangue de Jesus, que não valorizou o evangelho. Então tem um agravante na vida de um ser humano que conhece ainda. Nós que conhecemos, irmãos, precisamos ter mais temor de Deus. Um rapaz que não é evangélico estava conversando comigo, e daí falando sobre as atitudes das pessoas, sobre as pessoas não respeitarem as esposas, e ele falou assim: eu via meu padrasto, meu pai, fazer isso com a minha madrasta, e ele me levava junto, e ele falou, mas eu, apesar de estar junto com ele nas bagunças, eu sempre tive um temor de Deus. E a partir do momento que eu estive com a minha namorada, eu falei para ela: a partir de hoje eu vou te respeitar, eu quero seu respeito, porque eu tenho um temor de Deus. É uma pessoa que não conhece o evangelho do jeito que ele é. E daí tem muitos que conhecem o evangelho do jeito que ele é e vivem do jeito que... Isso é um agravante para o dia do juízo. Você imagina você estar vivendo em pecado, vivendo voluntariamente no pecado, na casa de Deus, vindo para a igreja, mas se você colocar a sua cabeça no travesseiro e falar assim: meu Deus, o juízo está aí, Deus vai julgar, e olha o que ele vai julgar, não é só o que eu faço, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos
dos homens, os segredos, conforme declara o meu Evangelho. Vamos para frente, versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Olha que bonito, né, irmãos? Está falando para o judeu agora, que apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. O judeu sempre apoiou-se na lei e sempre orgulhou-se de Deus, porque para o judeu eles são o povo de Deus. E alguém perguntou para mim esses dias, falou assim, então Deus no Velho Testamento é o Deus de Israel, e daí veio Jesus na cruz e daí Jesus mudou isso, Deus agora é o Deus de toda a terra. Eu falei, não, Deus sempre foi o Deus de toda a terra. Deus escolheu uma nação, escolheu um povo, escolheu uma família, mas ele sempre foi o Deus de toda a terra. Até porque Jesus falou assim, tinha muitos leprosos em Israel, mas ele resolveu curar Naamã. Tinha muitas viúvas passando sede no tempo de Elias, mas ele resolveu mandar Elias para a casa de uma viúva de Sarepta. Então Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Deus de toda a terra quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Então como que Deus é Deus só de Israel e Abraão está lá entregando o dízimo a um sacerdote? Então antes de Abraão, Deus já trabalhava. Antes de Abraão, Deus já tinha povo. Antes de Abraão, Deus já tinha culto, já tinha adoração. Aleluia. Então Deus é o Deus de toda a terra, mas os judeus se orgulham, porque Deus resolveu se revelar a eles como família, tornar eles uma nação. Mas esse orgulho, Paulo está dizendo assim, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Eles se acham superior. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Mas é interessante que o que ele está falando aqui é o seguinte, vocês se acham, vocês pensam, mas não são. Então Israel, irmãos, é aquele que carregava a bênção de Deus. E Deus vai falar assim, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vocês em ti serão benditos todas as famílias da terra. Mas Israel como nação, no período que Deus estabeleceu lá, depois do Egito, conquistar a terra, estão habitando. Israel foi bênção para o mundo? Não foi. Ele abençoou o mundo? Não abençoou. Eles, pelo contrário, esqueceram que eles tinham o Deus verdadeiro e deixaram de adorar esse Deus verdadeiro para adorar outros deuses. Eles começaram a caminhada desobedecendo a Deus. Deus falou, vocês vão matar todo mundo dessa terra, não é para deixar ninguém. Mas daí ficava um pouquinho de Jebuseu aqui, um pouquinho de Cananeu ali, e um pouquinho de outro de Eveu lá, e eles foram deixando. Amalequitas mais para o fundo. E esse povo foi se misturando com eles e Israel se tornou o que se tornou. Até Deus falar assim, chega, não é bênção, eu vou para a Babilônia. Porque sempre o juízo de Deus é que fazia Israel voltar-se para Deus. Só que sempre tem um remanescente. Eu não digo que Israel foi descartado, porque sempre tem um remanescente que adora a Deus e busca a Deus. Sempre tinha um Gideão malhando trigo num lagar. Sempre tinha um Sansão que com todos os seus problemas ainda carregava o Espírito Santo. Sempre tinha um juiz, um Jair, uma Débora, um Baraque. Sempre tinha alguém. Na Babilônia tinha Ezequiel, tinha Daniel, tinha Sadraque, tinha Mesaque, tinha Abednego, tinha Jeremias, que sofria pelas ruas da Babilônia, mas estava lá, falando a verdade, servindo a Deus. Mas aqui,
Não resta mais ninguém. Paulo está dizendo, eles se orgulham, são guias de cegos, instrutor de crianças. Por quê? Porque o gentil para eles era ninguém, era nada. Por causa do orgulho. E então, você que ensina os outros, ensina você mesmo. Você que prega contra o furto, e furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha que terrível isso, irmãos. Eles têm um orgulho. Eles se esquivam na lei. Eles têm orgulho de que eles têm o Deus de Israel. Eles falam de Deus. Eles pregam, eles querem ensinar, mas não vivem. Era como Jesus falava para os fariseus. Chamou eles de guias cegos. Pensa um cego guiando o outro? Ambos vão cair no buraco. E eles eram guias, querendo guiar os cegos, mas eles também não enxergavam. E é preocupante isso, porque isso pode chegar em nós, como igreja. Orgulhar-se na Bíblia, orgulhar-se no templo, orgulhar-se, eu sou evangélico, orgulhar-se, eu sou pastor, eu sou da igreja Ágape, orgulhar-se em tudo isso, e às vezes a gente está pregando e a gente está vivendo ao contrário. Às vezes a gente se orgulha, mas não vive, e daí o que acontece? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quem nunca ouviu? Ser crente igual fulano? Não adianta. Não é verdade? Você já convidou alguém para vir na igreja? Hoje, graças a Deus, não acontece mais, né? Mas antigamente a gente convidava as pessoas para vir na igreja, a pessoa falava, você é daquela igreja, daquela fulano lá? Sim, sou. Ixi, então não vou não. Você é da igreja daquele cara lá? Aquele cara lá não paga ninguém, rapaz. O nome de Deus é blasfemado na boca dos gentios por causa desse tipo de gente. Não acontece mais. Claro que acontece, né, gente? Não quer saber. Mas é triste, irmãos. É triste. 25, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. A circuncisão foi estabelecida lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10, para estabelecer quem que era o povo de Deus, era a marca. Só que essa marca, Paulo está dizendo, só tem valor se você de fato é povo de Deus. Senão você só tem uma marca. É igual a credencial de crente. Eu tenho a carteirinha da igreja. Mas você obedece? Senão você só tem a carteirinha. Irmãos, a circuncisão é uma representação da obediência. É igual a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil representa o Brasil, não é verdade? Mas ela é o Brasil? Não é. A circuncisão é algo que aponta para um povo. Que esse povo é o quê? Povo de Deus. É igual o batismo. O batismo representa o quê? Você é nascido de novo. Mas se você de fato não nasceu de novo, você só molhou o corpo e saiu do outro lado da mesma pessoa. Então, ainda que você tenha uma carteirinha, ainda que você mergulhou e você não muda de atitude, você não deixa Deus trabalhar na sua vida, é só um símbolo. Você passou pelo rito. Pelo rito de passagem. Filosofia vai chamar isso de rito de passagem. Eu era católico, agora eu batizei na igreja evangélica. Passou por um rito de passagem. Aí você vai para a congregação cristã, daí batismo não, passa pelo outro rito de passagem. E vai passando de rito em rito, mas não muda de vida. É a mesma coisa o povo de Israel. Se orgulha da circuncisão, porque nós somos o povo de Deus. Mas se você não obedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. E Paulo vem, irmãos, falando que Paulo não conhece esse povo.
mas a palavra de Deus é revelada. E eu acredito que Paulo está ensinando aqui o povo romano, os judeus que moravam em Roma, e ensina muito a gente quando a gente lê essa palavra aqui. E é importante a gente ler a palavra de Deus com o coração aberto para receber dela. Glória a Deus. Você sabe que às vezes a gente lê a Bíblia meio que se defendendo. Você já leu a Bíblia assim? Eu já li. Meio que se justificando. Lê o Sermão do Monte, irmãos. Dá até tristeza na gente quando você chega no final. Você fala, nem crente eu sou. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Pode entrar que nem um publicano, batendo no peito e olhando para baixo. Quando a gente lê um texto desse, se a gente pensar no judeu só, a gente pensa, esse povo aí é feroz mesmo, né? Mas se a gente pensar em nós, a gente fala, meu Deus, como a gente é parecido com esse povo. A gente se orgulha dos ritos de passagem, a gente se orgulha da religião, a gente se orgulha da Bíblia, a gente se orgulha de tanta coisa. Versículo 26, se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não é judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não é circuncisão o que é na aparência, mas é o que é no interior. Não é judeu o que é de aparência, mas o que é dentro. E olha quem que opera essa mudança, irmãos, no coração. Essa circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Mas olha que interessante, há uma operação. Então há uma transformação. Não é a lei escrita que transforma, porque a lei escrita demonstra que eu sou pecador. Mas se eu só tiver a demonstração de que sou pecador, não resolve nada. O pastor Jean-Pierre uma vez ilustrou isso, eu nunca mais esqueci, de que a lei é o quê? É um espelho. Meu rosto está sujo, e eu preciso olhar no espelho. E eu olho no espelho, eu vejo que o meu rosto está sujo. O que eu preciso fazer? Lavar. Então a lei é o espelho, a graça é a bacia com água. E eu lavo o meu rosto na graça. E eu preciso fazer o quê? Voltar para o espelho para ver se meu rosto está bem limpo. Você já teve a sensação que o teu rosto estava sujo? Aquela sensação que você olha meio que para o nariz e parece que o nariz está escuro? Aquela sensação que parece que está caindo um tatu do nariz, você não tem um espelho para olhar, vai dando um desespero, você está chegando no lugar, se tem alguma coisa no dente. É a realidade, irmãos. Meu Deus, será que meu dente está sujo? Você vai conversar com alguém e aquela preocupação, você não tem um espelho ali para olhar. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Essa é a realidade de uma pessoa sem a lei escrita. Ela não consegue enxergar que está com o dente sujo, que está com o nariz pingando, que está com a cara toda escura, que os seus olhos estão tampados. Ela não consegue ver nada. Ela não se enxerga. Por isso que a gente precisa do espelho. Glória a Deus. Mas só o espelho não resolve, porque eu vou ver que meu rosto está sujo. Aí, está lá, eu vi, o problema está ali. O que eu faço? Não tem o que fazer. Aí vem Jesus e morre na cruz e derrama a graça. Agora a bacia d'água está cheia. Aí eu me lavo. E eu continuo vivendo. Mas em algum momento meu rosto se suja de novo, porque a gente tem que tomar banho sempre. Então a gente vai vivendo e a gente vai se sujando, e a gente precisa sempre voltar no quê? Na bacia da graça de Deus. Era o que o povo de Israel não entendia. Era o que o judeu não entende.
é o que o cristão hipócrita não entende, é o que o moralista não entende, que a gente depende do espelho e da bacia de água. A gente depende da lei e da graça de Deus. E quem faz isso em nossa vida, no nosso coração, essa operação? O Espírito Santo. Para este os louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Já vou terminar. Paulo está dizendo assim que os judeus se louvavam porque eles tinham a lei. Eles se achavam porque eles tinham a circuncisão. Eles pensavam que eles eram alguma coisa. E é tão ruim quando a gente precisa se louvar, se gabar. Falar, eu sou bom, né? Eu estou de parabéns. Pensa bem, irmão, você tem que fazer isso. Uma pessoa que faz isso, a geração marçal, né? O sangue de Jesus tem poder. Pensar que é maior do que Salomão. É o judeu. Ele estava nessa situação. Mas, olha, aquele que o Espírito é que faz a operação, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você pensa que viver debaixo da graça de Deus, em obediência à lei de Deus, a gente recebe louvor e não é dos homens? Pensa. Claro que a gente está longe de receber louvor de qualquer um, né? Que dirá de Deus. Mas a gente precisa buscar isso. Olhando para quê? Para o espelho. E mergulhando na bacia da graça de Deus. Lavando o rosto, lavando o corpo, lavando os pés. Para caminhar neste mundo, irmãos. Coloque-se de pé. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bondoso. Deus é cheio de graça e de misericórdia. Por isso que Ele nos traz numa noite de quinta-feira como essa e fala conosco. E fala assim, meu filho, você pode, você consegue. Deixando o meu Espírito operar na sua vida, você vai viver circuncisão, você vai viver obediência, você vai viver debaixo da graça. Não de uma graça que é salvo-conduto, liberação para pecar, mas de uma graça que capacita a gente a vencer os pecados todos os dias. E aqueles que a gente não vence, a gente chega diante da cruz do Cristo, diante do espelho da graça, diante do espelho da lei, a gente olha e vê que o rosto está sujo, a gente clama por misericórdia mais uma vez e fala, Senhor, ajuda-me porque eu não estou conseguindo, eu preciso de uma injeção de graça maior nessa área da minha vida, eu preciso de uma injeção de graça mais forte nesse momento da minha vida, e o Senhor que é gracioso, Ele derrama graça, porque você chegou diante dele com um coração quebrantado e contrito, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Mas um coração orgulhoso já nem se chega mais diante de Deus. Por isso precisamos buscar viver debaixo dessa graça, dessa misericórdia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos como Tua igreja, te louvando, te exaltando e ouvindo a Tua voz. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a viver, Senhor, debaixo da graça, entendendo a Tua lei, Senhor, meu Deus, a moral dela, e vivendo debaixo disso tudo, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajude-nos a obedecer, Senhor. Ajude-nos a amar a Tua palavra, amar a Tua presença, amar estar em comunhão, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós somos gratos a Ti porque Tu és o nosso Deus e Tu és Senhor da nossa vida. Pai, nós queremos clamar mais uma vez em favor do nosso pastor, Senhor. Cuida da vida dele, Senhor. Cura, restaura totalmente, tira toda a enfermidade, Senhor. Fortalece a vida do Teu filho, dá saúde, Senhor, e força a cada dia para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, porque assim nós cremos, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus, pode dizer amém? Amém.